Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 11 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura de Blumenau abre edital de licitação do complexo viário da Itoupava Norte. Vereadores negam pedido para audiência pública sobre falta de água na cidade. Governador deve visitar Blumenau nesta semana para acompanhar obras de ampliação do Hospital Santo Antônio. A Lesc lança prêmio que busca incentivar a paz nas escolas. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A partir de amanhã, o sol deve voltar a predominar em Blumenau com calor e umidade, favorecendo pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Na sexta-feira, as temperaturas sobem ainda mais, com máximas próximas de 31 graus e chance de chuva fraca e isolada no fim do dia. Sábado e domingo, o tempo deve ficar abafado, com sol, variação de nuvens e possibilidade de chuva rápida no período da tarde e da noite. Devido à continuidade das obras de drenagem na rua Guilherme Scharf, o trânsito no trecho em obras passou a operar hoje em sentido único. Os veículos podem seguir apenas da rua Dr. Pedro Zimmermann em direção à rua Gustavo Zimmermann. O sistema será mantido até a conclusão do serviço. E a Prefeitura de Blumenau lança amanhã o edital de licitação do complexo viário da Itoupava Norte. A obra orçada em cerca de 50 milhões de reais será viabilizada com financiamento do BRDE. O projeto prevê uma nova ponte sobre o rio Itajaí-Açu, ligando a Itoupava Norte a Itoupava Seca, além de um binário entre as ruas Santa Catarina e Alfredo Ehring. O edital fica disponível até o dia 10 de abril e o prazo de execução é de 24 meses. A Câmara de Blumenau negou o pedido de uma audiência pública para discutir a falta de água na cidade. O requerimento partiu do vereador Jean Volpato. Antes da votação do requerimento na sessão de ontem, foi lida uma mensagem do presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, se colocando à disposição para comparecer no plenário e falar sobre a situação, o que teria impactado na votação. O presidente do SAMAI vai comparecer na sessão da terça-feira da semana que vem. Ainda na sessão de ontem, os vereadores derrubaram o veto do Executivo ao projeto que dá prioridade para a realização de obras em vias de intenso tráfego durante a noite ou aos finais de semana. A proposta, de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, segue agora para a promulgação. Automaticamente, quando se fala em viabilizar as obras, aquelas que são possíveis no turno, que seja a partir da noite, ou das 20 horas ou 21 horas, eu acho que é importante, porque fala-se sobre mobilidade urbana. Dos nossos 35 bairros, constantemente, há gargalos, há no horário de pico também, forte movimento, e inviabiliza, às vezes, o sistema viário da cidade num todo. É congestionamento em cima de congestionamento. Eu acho que o projeto veio numa boa hora, ele viabiliza
tratar de mais mobilidade urbana, fazer com que os trabalhos que possam ser viabilizados, seja reperfilagem, seja um conserto de via pública, do próprio SAMAI ou CEURB, vai fazer com que nós tenhamos mais mobilidade. O projeto aprovado viabilizando a partir das 20 horas ou 22 horas, conforme seja no período noturno, as obras de manutenção e novas obras no sistema viário da cidade de Blumenau. A Frente Parlamentar do Saneamento da Câmara de Vereadores de Blumenau intensificou nesta semana as ações sobre a situação do setor aqui no município. O vereador Flávio Linhares esteve em Brasília e entregou um ofício para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O documento pede parecer técnico e jurídico sobre a regulação do saneamento e aponta possíveis irregularidades na fiscalização dos serviços. O governador Jorginho Melo deve visitar Blumenau na próxima sexta-feira. A agenda ainda não foi oficializada, mas o chefe de Estado deve estar na região e aproveitar para visitar as obras de ampliação do Hospital Santo Antônio, que recebem recursos do Estado. Ele também deve acompanhar a alta de um paciente da oncologia infantil que fará o ritual de encerrar o tratamento na instituição tocando o sino e voltar para casa. Esta será a primeira visita do governador em 2026 e a 27ª nesta gestão. Disciplina constrói, sabedoria sustenta. Disciplina é fazer todos os dias, mesmo quando não está fácil. Sabedoria é fazer com propósito, sem destruir o que realmente importa e não quebra também princípios. Porque não adianta construir dinheiro e perder saúde, família ou a paz. Também não adianta ter sonhos se não existe organização para sustentá-los. Prosperidade de verdade é equilíbrio entre ganhar e gastar, entre aproveitar, sim, e também se proteger, entre viver o hoje e se preparar para o amanhã. Eu desejo que você adquira esse equilíbrio nesse início de ano, para que a disciplina ela possa te sustentar até o final desse ano. Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lança um prêmio que incentiva estudantes a produzirem vídeos sobre a cultura de paz. Ao todo, 42 equipes serão premiadas. Mais do que técnica, o que conta é a mensagem. Uma iniciativa que reforça que educar também é ensinar a conviver. A paz também se aprende. E é dentro da sala de aula que essa construção pode começar. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou o prêmio Paz nas Escolas, uma iniciativa que quer transformar reflexão em atitude. Esse prêmio, o Paz nas Escolas, ele tem como objetivo trazer a discussão sobre a cultura de paz nas escolas de forma transversal durante todo o ano letivo para dentro de sala de aula. Para isso, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio devem formar equipes com 4 alunos e um professor e produzir um vídeo que traga na essência o respeito à escola. 42 vídeos vão ser premiados em todas as micro-regiões do estado. Os vídeos serão avaliados por uma comissão técnica formada por jornalistas aqui da Assembleia Legislativa e por representantes do Comitê Integra. O comitê reúne órgãos públicos e entidades aqui do estado com o objetivo de fortalecer e promover ações para a paz nas escolas.
Mais do que qualidade técnica, o que pesa no material avaliado é a mensagem. Quem vai trazer melhor essa temática de cultura de paz nas escolas, os vídeos mais emocionantes, que nos toquem mais, vão ser os vídeos premiados. Começou hoje e vai até o dia 12 de abril a programação da Páscoa em Blumenau. Nesse período, o Parque Vila Germânica se transforma em uma Vila de Páscoa, com atrações temáticas, atividades gratuitas e experiências voltadas principalmente para crianças. Entre os destaques estão a Casa do Coelho, oficinas de pintura e artesanato, personagens itinerantes e apresentações culturais. A programação ocorre durante todo o dia e também conta com decoração temática em outros pontos da cidade. Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galego. Fogão, hein, Jorge? Conseguiu perder ontem em casa para o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 1-0. Tinha empatado o primeiro jogo lá no Monumental de Barcelona, lá de Guayaquil, e empatou por 1-1. E ontem perdeu o jogo por 1-0. O Botafogo conseguiu a façanha de ficar fora da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Caiu fora o Botafogo num momento muito complicado, muito tumultuado que vive a equipe do Botafogo, e o Barcelona de Guayaquil está na próxima fase. Ontem um jogo, Jorge, abriu a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Santos empataram em 2-2, teve até briga, discussão entre os técnicos, tá virando moda isso, infelizmente, né? Mas o jogo terminou empatado em 2-2. Nesse momento, Atlético Mineiro e Inter estão jogando na Arena MRV. Daqui a pouco, às 8 horas, lá na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Vitória. 9h30 no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Na Neoquímica Arena, Corinthians contra a equipe do Coritiba. E os demais jogos amanhã. E a gente vai trazendo as informações, inclusive a Chapecoense amanhã no Canindé encara a equipe do São Paulo. Falando em Canindé, Jorge, ontem a equipe do Avaí entrou em campo no Canindé, né, por mais uma fase aí da Copa do Brasil, empatou no tempo normal em 1-1, inclusive saiu na frente e depois tomou um empate, e depois na cobrança de pênaltis conseguiu a proeza de acertar somente um pênalti. Portuguesa 4, Avaí 1. Portuguesa na próxima fase, o Avaí ficou pelo caminho. O Joinville, que está numa draga fantástica, perdeu em casa ontem para o São Bernardo, na Arena Joinville, pelo placar de 1-0. Joinville e Avaí, portanto, fora. E hoje... Aliás, hoje não. Hoje temos uma partida e amanhã mais uma, né? Hoje o Santa Catarina entra em campo, jogando no Alfredo João Crick em Rio do Sul, às 8 horas da noite, daqui a pouquinho. Tem Santa Catarina e Jacuipense. Em todos os ingressos vendidos, uma mobilização no Alto Vale para essa partida. E amanhã, na Arena Barra, o Barra, que é o campeão catarinense, às 9h30 da noite encara o América Mineiro, que é um dos times considerados aí de médios para grande do futebol brasileiro. Então, ainda temos 2 catarinenses nessa terceira fase da Copa do Brasil. Quero finalizar, Jorge, dizendo que a PAN venceu o seu jogo no final de semana pela Superliga B, mas infelizmente foi rebaixado para Liga C do voleibol nacional. A PAN, que havia sido rebaixada no passado da Liga A para a Liga B, agora está indo para a Liga C do voleibol nacional. Realmente a PAN vivendo um momento muito tumultuado na sua história. Jorge, um grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre como envelhecer de forma saudável. Jornal de Blumenau volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep.
Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como podemos nos preparar para uma velhice saudável, com o geriatra Mário Cato, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado pela atenção conosco. Boa noite, como vai? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão em casa. Doutor, muita gente acredita que a vida é curta e que o importante é o viver o agora. E acaba não se prevenindo para uma vida mais longa. Quais as consequências, doutor, que a falta de prevenção pode trazer quando chegamos na velhice? Bom, primeiro que a gente tem hoje números que o envelhecimento tem se tornado muito mais frequente. Quando a gente olha, quando a gente era criança, a gente quase não via idosos de 70, 80 anos, era muito raro, hoje é muito, muito comum. E quando eu não vou prevenir, quando eu não vou pensar nessa fase de uma forma saudável, eu vou perder minha qualidade de vida, porque eu vou passar vários anos daqui a pouco adoentado, acamado, restrito das minhas atividades. Então, a grande questão é a qualidade de vida, a gente perde muito da qualidade de vida. O que os mais jovens devem prevenir e de que forma, doutor? A gente sabe assim, o quanto que é importante para ter saúde, a gente ter uma boa alimentação e atividade física.
E a atividade física ela é essencial desde a infância, por isso que tem uma disciplina específica na escola, educação física, para ensinar as crianças a praticar uma vida saudável desde jovem. E a gente também tem que cuidar muito da alimentação. E por que é mais comum, né, a gente se preocupar com a velhice quando nós chegamos aos 50 anos, ou seja, quando nós estamos batendo na porta? Eu acho que a gente é o eterno adolescente, né, inconsequente, não mede as consequências, né? E a gente tem que tomar a decisão em algum momento da vida. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá eu tomo a decisão que eu tinha que ter uma vida saudável, manter no peso, fazer minha atividade física, controlar a minha alimentação. Então a gente tem que entender que se eu vou envelhecer, eu quero envelhecer com saúde, uma vida plena, que eu possa viajar, que eu possa poder fazer meus trabalhos que eu queira, que eu possa fazer meu lazer, que eu possa poder sair com a família, com os amigos. Se eu pensar uma vida plena, eu tenho que ter saúde. E para ter saúde eu preciso tomar decisões o quanto antes. Hoje, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em patologias, várias doenças, mas a gente tem que prevenir a saúde mental também, doutor? Também. A gente não separa mais o que é a saúde física da mental. As duas coisas estão intimamente interligadas. Então, a saúde mental hoje, ela é um elemento importante na nossa qualidade de vida, e com as cidades aumentando e a gente tendo essa correria do dia a dia, a gente põe em risco também a saúde mental. E as questões do trabalho também impactam muito nisso. Hoje eu estava vindo para cá e o trânsito que tinha do local onde eu estava até aqui foi terrível. Quanto que isso não impacta na saúde mental? Quando a gente tem problemas, por exemplo, do abastecimento da água, o quanto isso não impacta na saúde mental, porque eu não sei se eu vou ter a condição de dar banho na minha criança durante a noite. Então, tudo isso impacta a qualidade de vida, as questões da sociedade impactam na saúde mental. E aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Não dá para simplesmente ignorar. O aumento da longevidade também aumenta a preocupação com a saúde dos idosos? Não tenha dúvida, porque também a gente sabe que tem um componente físico nas doenças e o envelhecer, a idade, ela não é uma doença, mas ela me deixa mais frágil para algumas delas. Então é lógico que com o passar do tempo as doenças como as oncológicas, o câncer, ela aumenta com o passar da idade. Lógico que as doenças cardíacas aumentam com o decorrer da idade. As doenças neurológicas, as neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, elas aumentam com a idade também. Então, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter alguma das mais diversas doenças. Por isso que eu repito, a gente ter hábitos saudáveis diminui muito o risco dessas doenças. Para chegar fortalecido ali nessa época e ter mais condições de batalhar contra alguma doença, caso ela venha aparecer, né? E a gente vive uma preocupação a mais agora, que é a dengue, e as vítimas fatais aqui em Santa Catarina são, na maioria absoluta, quase idosos, né? E isso tem gerado uma preocupação ainda maior, né? E isso é um dado importante, porque diferente do resto do Brasil, que as vítimas são jovens, tanto que a vacina vem para os jovens no resto das regiões, na região sul ela afeta mais os idosos. A gente não sabe ainda o porquê. Não há uma explicação para isso. Talvez porque a região sul tenha mais idosos do que em outras regiões do país, mas ainda não tem uma explicação. Mas tem afetado sim mais idosos, e o que eu gosto sempre de explicar disso, né? O idoso já tem um problema com a hidratação, ele já é um desidratado, ele já toma menos líquido e biologicamente o corpo dele já é um pouco mais, entre aspas, seco, desidratado. E a dengue, uma das grandes coisas que faz é desidratar as pessoas. As pessoas têm que tomar muito líquido e muitas vezes pode ser por isso que os idosos tenham mais fragilidade aqui em Santa Catarina e na região sul do Brasil. A gente sabe que a prevenção é a eliminação de focos, né, da dengue. Mas quanto aos efeitos, há alguma prevenção nesse sentido? Algo que as pessoas podem se prevenir para resistir melhor a essa doença? Bom, primeiro, passar muito repelente. Eu acho que isso é
Se tem mosquito, infelizmente, porque a gente talvez não faça o nosso dever de casa, que é cuidar do nosso jardim, do nosso entorno, se tem mosquito eu tenho que usar muito repelente. E se eu tenho uma suspeita ou estou contaminado com o vírus da dengue, eu preciso tomar muito líquido e evitar medicamentos que aumentem o tempo de coagulação. Então eu tenho que evitar o AS, os anticoagulantes, anti-inflamatórios. Então eu tenho que tomar cuidado com as medicações, porque um dos grandes sintomas é dor. E aí o que eu vou recorrer? Eu vou usar medicamentos para dor, como um AS, uma aspirina. E a aspirina pode prejudicar muito o andamento da dengue nessa pessoa. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Doutor, quem chegou à fase do idoso está nos acompanhando agora, né? Quais são os principais cuidados em casa, fora, quem ainda trabalha? Bom, primeiro que a gente gosta sempre de falar assim, a medicina sempre tentou cuidar dos acidentes. Na fase das crianças, acidentes das crianças, do jovem, por causa do capacete, do cinto de segurança. E com o idoso não é diferente, a gente tem medo dos acidentes. Os acidentes domésticos com as quedas do idoso impactam muito na qualidade de vida, porque quando ele quebra um fêmur, por exemplo, só para você ter uma ideia, de cada 4 que tem fratura de colo de fêmur, só um volta a uma vida normal. O segundo tem uma vida com sequelas e 2 deles vêm a óbito. Então, esse é um problema muito grande, os acidentes. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os idosos, com relação ao polimedicamento. Porque a gente, ao usar medicamentos de forma exagerada, errada, eu tenho pressão alta desde os 40 e poucos anos. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 80, talvez minha pressão seja um pouco menor. Então, talvez eu possa diminuir a dose do meu remédio. Só que se eu mantenho a mesma dose, eu posso fazer hipotensões, facilitar quedas, piorar a parte cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação. Então por isso que os idosos têm que estar sendo vistos e revistos frequentemente pelo seu médico. E na questão dos acidentes domésticos, né? Muitos chegam muito bem nessa fase do idoso, né? E ainda tentam fazer coisas que fariam lá atrás, mas que o corpo já não ajuda mais, né, doutor? Eu acho que eu sempre digo... Olha quantas quedas de telhados que a gente registra. Eu falo para meus pacientes que a gente tem que usar o espelho para saber a idade que tem. Porque se eu tô com 80 anos, eu não posso subir para trocar o telhado que está quebrado. Então eu vou ter que pedir para o meu filho, meu neto, e mesmo assim já é perigoso. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Escada, banquinho é um terror para o idoso. Mas o tapetinho é um problema, porque ele pode tropeçar e cair. A ausência de barras de apoio, porque eu preciso de barras no banheiro, perto da cama, para ajudar a levantar. Então eu preciso pensar muito nos acidentes. A iluminação é essencial, um ambiente escuro, meia luz, aquele corredor que fica sem iluminação, é lá que eu posso não ver o brinquedinho do meu neto, do meu bisneto, tropeçar e cair. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Os acidentes também são graves com o idoso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos e todas. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.